Ils ne savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation para se abordar o acontecimento discursivo enquanto um conceito importante dentro da análise do discurso, julgo que é importante a gente voltar na obra de Péchet no acontecimento discursivo, estrutura ou acontecimento, onde ele vai associar o acontecimento discursivo à memória, né, ao equívoco e ao estranho. Né. Ele vai inclusive puxar o real, ele vai falar sobre o real no acontecimento, né, enquanto aquilo para o que ainda não temos uma interpretação, para o que ainda não temos um espaço, né, e que a memória tenta regularizar, que a memória tenta absorver, né, num esforço de estabilização. Então, e também a noção de deslocamento, né, ela é uma noção que Freud trabalhou na interpretação dos sonhos, e que, se a gente voltar para a tríade subversiva, né, que associa Freud e Marx, a gente pode ver o quanto Péchet volta e faz um diálogo, né, com esses clássicos que nos dão essas cores, né, para que a gente possa trabalhar na análise do discurso. Então, essa questão do deslocamento está lá nos sonhos como o processo inconsciente, como uma formação do inconsciente. Então, o deslocamento ele é parte de todas as formações do inconsciente, do sonho, dos sintomas, do ato falho, né? E o Péchet, então, vai retomar o deslocamento no acontecimento como algo que está fora do nosso controle, né? Como uma irrupção do real. Então, esse deslocamento ele vai trazer esse movimento de desestabilização, né? De colocar aquilo que a gente gostaria, de certa forma, de guardar, de deixar de lado, né? Trazer para o meio da sala, né? Trazer para esse espaço de exposição, vamos dizer assim, né? E no momento que a gente tem deslocamento, a gente tem essa revisão do objeto, da cena e do acontecimento. Da mesma forma, no estranhamento, a gente vai ter esse retorno a Freud e a Marx, né? E que acredito que Péchet também tenha feito essa trajetória, né, de voltar nesses clássicos para poder situar o acontecimento. E o estranhamento em Freud, a gente vai partir do Unheimlich, que é o que ele vai falar sobre o estranho familiar, né? Que o estranho é aquilo que está fora das entranhas, ou seria as entranhas expostas, né? Se a gente fosse pensar nessa etimologia da palavra. Talvez por isso ela seja tão desagradável, né? O estranhamento, ele é associado a esse mal-estar justamente porque aquilo que deveria estar dentro e guardado está exposto. E tem aquele exemplo maravilhoso que o Freud dá dele mesmo, né, que ele se estranha, que ele está viajando, ele está num trem, e aí ele se levanta
porque a porta do trem abriu, né? E ele vê alguém entrando de roupão. E ele olha e diz: ah, quem será, né? Esse aí, que pessoa desagradável, né? Que pessoa séria, né? Entrando no meu quarto de roupão. E ele vai ver ele mesmo que está indo fechar a porta que abriu, e o que ele está vendo é um espelho, né? Então, essa questão, essa problematização que ele faz, que o estranho é aquilo que é familiar e que foi recalcado, né? De certa forma é o que retorna também no acontecimento e traz mal-estar. Compreendemos o acontecimento discursivo como um ponto de equívoco onde algo retorna, rompendo com a sequência lógica estabelecida. O equívoco é estranhado uma vez que o deslocamento tem o sentido de retorno transformado de algo familiar, ou seja, algo de apropriação do sujeito. Aqui poderíamos traçar a relação entre o estranhamento e o esquecimento. Se o esquecimento remete ao recalcamento, o estranhamento se dá no momento em que o esquecimento é desmantelado, provocando a perturbação do encontro com o que é familiar, mas que ao mesmo tempo não se sustenta a princípio na cadeia lógica de sentidos fornecida pela memória. Para tentar fazer essa relação, eu vou ler o exemplo da curadoria em que Marcel Duchamp participou, juntamente com outros dois colegas curadores, que é Bellows e Walter. No momento em que Duchamp escreve a sua obra, A Fonte, sob o pseudônimo de R. Muth. Então, não podemos expor isso, disse Bellows, asperamente e tirando um lenço para enxugar a testa. Mas não podemos recusar. A matrícula foi paga, respondeu Walter delicadamente. É indecente, rosnou Bellows. Depende do ponto de vista, falou Walter, reprimindo o sorriso. Alguém deve ter mandado isso como piada. Está assinado R. Muth. Tudo parece muito suspeito, resmungou Bellows, revoltado. Walter trouxe o objeto mais para perto dele e tocou sua superfície lustrosa. Depois, com a dignidade de um dom que se dirige a estudantes de Harvard, expôs. Foi revelada uma forma encantadora libertada de sua finalidade funcional. Alguém, por conseguinte, deu inquestionavelmente uma contribuição de ordem estética. Bellows afastou-se e depois voltou colérico, como se fosse despedaçar o objeto. Não podemos mostrar isso. Essa coisa não passa daquilo que é. Walter tocou-lhe levemente o braço. Esse é exatamente o significado da exposição. Uma oportunidade para que o artista envie qualquer coisa que tenha escolhido. Ninguém pode decidir o que é arte. Isso compete somente a ele. Bellows balançava o braço, protestando. Você quer dizer que se alguém enviar esterco de cavalo colado na tela, nós vamos ter que aceitar? Infelizmente, acho que sim, disse Walter com uma tristeza de agente funerário. Bem, então, nesse exemplo a gente pode ver como é que a memória trabalha a ideia de arte, né? E que o acontecimento se dá como um marco a partir do qual se pode pensar diferente, né? Então, o que a gente tem aqui? Um rompimento estético e um rompimento político, né? No sentido do que pode ser considerado arte, né? A arte como aquilo que deve ter um suporte e que deve ser produzido com uma autoria, que um objeto em série, a princípio, não poderia ser um objeto de arte até então, né? E que o que produz o estranhamento é o deslocamento, né, desse objeto familiar
do ambiente familiar para um espaço público, né? E principalmente para um espaço erudito, que é o espaço do museu, né? O espaço das galerias. E aqui então a gente pode perceber, né, a obra de Duchamp produzindo esses furos, né, por onde pode passar esse equívoco, né, essa nova estética, né, que se toma como um objeto de arte a partir de então.